Boa noite a todos. É com muito prazer que nós retornamos esse ano com as lives da BTO com relação à Covid-19, o impacto da pandemia nos transplantes de órgãos sólidos no país. Meu nome é Gustavo Ferreira, sou médico vice-presidente da BTO e atualmente coordenador do programa de transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora. Hoje é dia 28 de janeiro de 2021, quando voltamos a discutir novamente o tema que vem impactando a atividade transplantadora no Brasil. É com muito prazer que eu convido agora o presidente da BTO, professor Huygens Garcia. Boa noite, doutor Huygens. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite a todos. Eu acho que é uma oportunidade de avaliarmos os efeitos da Covid com sua apresentação, Gustavo, com dados recentes e discutir o que nós podemos fazer em 2021 para retomar os transplantes e aumentar doações, para que nós possamos compensar um ano ruim, que foi o ano de 2020, na atividade transplantadora do nosso país. Muito obrigado, doutor Huygens, pela sua presença aqui conosco essa noite. Convido também o Dr. Walter Duro Garcia, do Rio Grande do Sul, coordenador do Programa de Transplantes de Porto Alegre, da Santa Casa de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Dr. Walter. Boa noite. Com o nosso presidente, com o Medina, discutirmos esses assuntos e contigo. O ano que se passou foi um ano muito difícil. Vamos ver como é que vai ser este ano com vacina e vamos ver. Obrigado, Dr. Walter. Convido também o Dr. José Medina, médico nefrologista, professor da Unifesp, coordenador do Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo. Bem-vindo, doutor Medina. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Medina está no mudo. Tem que apertar aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Huygens, Walter. Trabalhamos bastante o ano passado, tanto fazendo as lives, como um trabalho enorme de cada um de nós para manter o programa de transplante o ano passado. Quando a doença começou ano passado, era tudo novidade, tudo escuro, nós não conhecíamos absolutamente nada, não sabíamos como que era a doença, qual a fração da população que ela pegava mais, como era para lidar com aquela doença, qual que é a intensidade do acometimento da população que ia acontecer. Aprendemos tudo isso, a doença amainou um pouco, voltou a crescer agora no final do ano, e agora está um pouco mais difícil esse início de ano, eu tenho a impressão que deve começar a baixar, passando agora essas festas, mas agora nós vamos enfrentar uma dificuldade maior, mas com muito mais conhecimento do que quando nós começamos a primeira live, ou nos primeiros 3 meses do ano passado. É verdade. Hoje vivemos um outro momento, lembrando que nós iniciamos essa atividade no dia 24 de março de 2020, quando tudo era muito novo, quando a gente não tinha dado algum ainda sobre a pandemia, sobre o impacto dela na nossa população de transplantados, o impacto dela na atividade transplantadora. Ou seja, hoje vivemos um outro momento. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todos os colegas aqui que já estão na sala conosco, doutor Amaro, Amanda, doutora Érica Rangel está com a gente aqui também, o Josélio do SNT, o Laurão lá do Espírito Santo, boa noite, Lauro, Maria Isabel, a Elaine Barata, então assim, a Bartira está com a gente aqui também, então já tem bastante gente na sala com a gente. Nós, tradicionalmente, sempre iniciamos com a apresentação dos dados do impacto da Covid-19 e hoje eu já vou iniciar pela primeira vez o impacto do ano de 2020, ou seja, a gente vai conseguir agora fazer uma leitura real desse impacto durante todo o ano de 2020. Então eu compartilho a partir de agora com vocês aqui a tela do compartilhamento aqui dos dados. Então, lembrando que nós iniciamos essa apresentação, esse modelo no ano passado, e este ano vamos agora, pela primeira vez, apresentar os dados do SNT. Lembro aqui que essa é uma parceria do Sistema Nacional de Transplantes, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que foi feita junto com a doutora Daniele
e o Dr. Wiggins, o presidente da BTO, fizeram essa aproximação para que a gente pudesse analisar esses dados e, consequentemente, dar maior transparência para todos os transplantadores, pacientes e a sociedade como um todo nesse impacto da Covid-19. Lembrando que esse aqui eu agradeço essas pessoas, que são pessoas que estão diretamente envolvidas nesse levantamento, a Rismária, que trabalha diretamente com a Daniela lá no SNT, o Leonardo, o Josélio, que está conosco aqui na sala hoje, o Jamir, também são todos do SNT, que participam ativamente no levantamento desses dados, e comigo, diretamente na análise dos dados, o Patrick Vieira Dias. Então, agradeço aqui publicamente as pessoas que trabalham nesses dados para que a gente possa trazer a transparência necessária. Agora, esses dados são de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2020, então a gente tem uma leitura comparando 2 anos, o ano pré-pandemia com o ano pandemia, para que a gente consiga entender o tamanho do impacto. Lembrando que o número de transplantes de órgãos no ano de 2019 foi se aproximando aos 10 mil transplantes, no entanto, a gente já começa aqui a analisar primeiramente os dados. Esse foram o número de doadores de 2019 comparado com 2020. E aí, infelizmente, nós já entendemos de uma queda de 11% do número de doadores no país. Esse foi o impacto da doação de órgãos no país como um todo. Depois, nós analisamos trimestralmente, para a gente ter um pouquinho mais de atenção no impacto, como foi dinâmica esse impacto da Covid na transplantação e na doação de órgãos no Brasil. A gente percebe que no primeiro trimestre, a gente tem 2 meses que ainda não tinham sido impactados, o primeiro mês que a gente foi realmente impactado foi o mês de março, então a gente vinha num crescimento, a gente teve mais doadores em 2020, quando comparado com 2019, e depois a gente já percebe que no segundo, terceiro e quarto trimestre, um menor número de doadores quando comparado com o ano anterior. E esses números foram dessa forma. Nós tínhamos um crescimento de 10% no primeiro trimestre, depois tivemos uma queda de 21%, 22% e depois de 10% nesses dados de doadores. E quando a gente vai analisar um pouquinho mais de forma minuciosa, aqui a gente vê o gráfico de forma mais mensal, comparando 2019 com 2020, fica claro aqui que os meses de janeiro e fevereiro foram melhores do que o ano de 2019, e depois a gente tem o pior mês em julho, quando a gente teve apenas 247 doadores. Fizemos uma recuperação, ensaiamos até uma recuperação em outubro, quando nós atingimos números superiores aos números do ano de 2019, que foi um mês logo após a campanha da doação de órgãos. Então a gente pode perceber que talvez o impacto dessa campanha foi muito forte esse ano, mas infelizmente nós novamente, com o recrudescimento dos casos de Covid no país agora de forma homogênea, impactou novamente na doação de órgãos e tivemos mais uma queda em dezembro. Então, dessa forma que a gente foi impactado nesse ano de 2020 na atividade de Covid. E aqui, para a gente regionalizar essa atividade, são os mapas que a gente consegue medir por estado como foi a doação. E aqui a gente vê, cada estado que estiver de forma mais escura, teve mais doadores por milhão de população, e quanto mais claro o estado, menor o número de doadores por milhão de população por mês. E aqui eu ressaltei os últimos 6 meses para a gente ter uma visualização melhor e não tendo que pegar o ano inteiro, que a gente já vinha mostrando em todas as outras lives, né? Tivemos um apagão ali no mês de abril e maio na região norte e nordeste, e a gente recupera parte dessa atividade ali em setembro, quando a gente volta com os principais estados que têm essa atividade mais forte no Nordeste, o Ceará, Pernambuco e Bahia, voltando a manter ali de uma cor mais escura essa capacidade de doação. Então, a gente percebe também que o Paraná e Santa Catarina sempre mantiveram
de forma bem intensa essa atividade, apesar do número de Covid e a pressão do sistema de saúde nesses estados, conseguiram bypassar de forma muito exemplar, e a gente tem muito que aprender como foi feito esse modelo nesses dois estados. Infelizmente, tivemos estados que foram mais e outros menos impactados, e a gente já percebe que existe já uma heterogeneidade na capacidade de doação de órgãos por estado no país. Se a gente for agora observar especificamente os transplantes, agora a gente vai para outra ponta do problema, são os transplantes propriamente ditos, nós tivemos também uma queda expressiva nesses dados. Nós saímos de um pouco mais de 9 mil transplantes em 2019 e caindo para 7.362 em 2020, uma queda de 20% do número de transplantes no país no ano da pandemia. Então esse é um número que a gente trabalha agora, uma queda. Isso é um trabalho que a BTO vinha sendo feito por décadas, um crescimento anual, e foi um tropeço muito grande o impacto da pandemia. Seguramente retroagimos aí, né, Walter, uns 4, 5, até 6 anos nos números que a gente vinha crescendo. Até julho de 2017. Julho de 2017. 2 anos e meio. Então foi um tombo grande, foi o maior tombo que nós tomamos desde o início do programa de estratégias de crescimento na transplantação brasileira. Bom, e aqui a gente abre para os trimestres novamente. Repetindo o que aconteceu na doação, nós temos um crescimento no primeiro trimestre, mostrando que a gente vinha num ano de crescimento, mas infelizmente o impacto no segundo trimestre foi grande e foi o maior deles. Depois a gente recupera um pouquinho, mas ainda com queda no terceiro e quarto trimestre. Voltando no quarto trimestre com uma queda ainda com 19% se comparado ao ano anterior. Então, isso é como a gente vê. E se a gente explode isso ainda por mês, novamente a gente vê que a gente vinha numa recuperação desde julho, atingindo o pico dessa recuperação em outubro, novamente num mês após, o mês seguinte ao mês da campanha da doação de órgãos, mas voltamos a ter uma queda nos meses de novembro e dezembro na transplantação brasileira. Então, esses são os dados dos números de transplante. E agora eu mostro para vocês por tipo de órgão transplantado o impacto. E aqui pela primeira vez a gente coloca a córnea sendo avaliada também. Então nós tivemos uma queda de 67% do número de transplantes de córnea quando comparado com o ano anterior. O pulmão, entre os transplantes de órgãos sólidos, foi o mais impactado, como a gente esperava e não deveria ser diferente. Depois seguido do coração, rim, pâncreas e fígado. Então esses dados demonstram o impacto da pandemia em cada órgão no ano de 2020. O fígado sendo menos impactado, seguido do pâncreas, rim, coração e pulmão. E a córnea também como tecido sendo duramente impactado no ano de 2020. Bom, se a gente for analisar a lista de pacientes inscritos, e aqui, para a gente não se estender muito na discussão, eu vou focar, cada lista tem a sua particularidade, e tendo o transplante renal o de maior volume, eu vou focar neste órgão, nesta apresentação de hoje, não esquecendo das outros órgãos, claro, mas para a gente ter uma ideia do tamanho da outra ponta do problema, que é a acessibilidade à lista de transplante. A acessibilidade à lista de transplante tem que ser também avaliada com muito carinho por nós da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos, para que a gente não esqueça de oferecer a oportunidade dos pacientes transplantar. Vamos lutar para todos aqueles que estão na fila continuarem transplantando, mas também temos que lutar para que aqueles tenham acesso a essa oportunidade. E aqui é o impacto do número de pacientes que foram inscritos na lista de transplante em 2020. Foram menos 28% receptores inscritos. E isso pode causar um impacto muito grande na pressão do sistema dialítico do país como um todo, que já vem bastante pressionado por anos. Então a gente tem que ter uma atenção especial. Então quase
4 mil pessoas deixaram de ser inscritas esse ano na lista de transplante. E isso se fez de forma semelhante ao impacto da doação e dos transplantes, né, sendo mais impactado ali no segundo trimestre, né, com um crescimento depois. Nós deixamos de inscrever-se quase mais de 50%, né, quase 50% das pessoas no segundo trimestre. E apresentamos uma recuperação entre o terceiro e quarto trimestre. Então, aqui a gente tem que ter um cuidado especial e um modelo de discussão para como voltar a ter a atividade de inclusão desses pacientes em lista. E quando a gente abre aqui por mês, comparando 2019 com 2020, a gente percebe claramente que o mês que foi mais impactado foi o mês de abril no número de inscrições e depois com uma recuperação. Então esse é outra parte do problema que a gente tem também, que é um ambulatório de pré-transplante de todos os órgãos. Para a gente não estender muito a nossa discussão, eu foquei dessa vez apenas no rim. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde e ao Dr. Huygens aqui da BTO, em nome dessa aproximação entre esses dois órgãos que têm a capacidade grande de transformar aí a nossa atividade de transplante. Então, dessa forma, eu termino os dados, dou início aqui para que a gente consiga discutir. Já convido a todos que estão aí conosco assistindo a live a fazer os seus questionamentos e convido o Dr. Huygens para fazer as suas primeiras considerações baseados nos dados que nós temos até agora, Dr. Huygens. Boa noite mais uma vez a todos. É claro que o Brasil teve uma queda importante das doações. Eu acho que, como o Walter falou, nós passamos para 15,8 doadores por milhão de habitantes, quando em 2019 nós tínhamos 18,1. Mas isso aconteceu em todos os países do mundo, né? Nós creio até que o Brasil ele manteve a atividade transplantadora é um país heterogêneo, de dimensões continentais, as quedas foram diferentes. Inicialmente, como você falou, foi muito maior na região norte-nordeste, mas o Brasil conseguiu, graças ao serviço, ao SNT, às centrais estaduais, manter a atividade transplantadora, graças a todos os transplantadores do país, né? Manter a atividade transplantadora no país. Mas eu queria chamar a atenção nesse aspecto, ainda em relação à doação, são os estados, realmente, como foi falado aqui, do Paraná e Santa Catarina, né, que conseguem, mesmo na pandemia, manter uma atividade de doação muito alta, em torno de 40 doadores efetivos por milhão de habitantes. E também, em percentagem, né, o Paraná foi 41,5%, seguido de Santa Catarina por 39,5%, e São Paulo 23,8% e o Ceará 21,1%. Então, foram os 4 estados que conseguiram manter uma taxa de doação que era o que a BTO queria em 2020, né? Pelo menos 20 doadores por milhão de habitantes no país inteiro, a média. Outro aspecto que você falou, que eu achei interessante, em relação ao transplante de fígado, claro, minha área de atuação, né? Foi um órgão que teve uma queda menor. Mas o que chama a atenção ainda é que, mesmo na pandemia, estados como São Paulo, que foi muito afetado pela Covid-19, e Rio de Janeiro, eles aumentaram o número de transplantes. Por exemplo, em 2019, São Paulo realizou 689 transplantes de fígado, em 2020, 733. Como também o Rio de Janeiro passou de 268 para 278, e ainda o Distrito Federal 90 para 100, e o Espírito Santo de 25 para 27. Todos os outros estados apresentaram uma queda menor ou maior, chamando a atenção realmente de Pernambuco em relação ao transplante de fígado. Foi o estado que teve a maior queda percentual do número de transplantes, claro, secundário, uma queda maior na doação. Então, esses dados realmente mostram que realmente os serviços foram afetados, mas nós conseguimos manter a atividade transplantadora no nosso país. Como o Medina falou no início, eu creio que agora, em 2020, mesmo com o recrudescimento da doença, a pandemia se alastrando novamente no país, nós não vamos ter uma queda tão grande como tivemos, por exemplo, nos meses de março a junho, porque nós conhecemos mais a doença, sabemos, de alguma forma, como manter a doação. Hoje, desde abril, todo doador faz o teste RT-PCR para COVID. A maioria dos serviços consegue manter uma unidade individual, um ambulatório, um centro cirúrgico, para que a gente possa realizar o transplante com segurança. Então, acredito que em 2021, agora, mesmo com esse aumento da doença, nós não vamos ter a queda que nós tivemos em 2020. Então, são essas considerações.
E mais uma vez agradecer a todos, né? A comunidade transplantadora, as equipes multidisciplinares, as centrais estaduais de transplantes e o SNT, que todos fizeram um esforço muito grande para manter os transplantes no nosso país. Obrigado, Sr. Williams. Realmente, esses dados do país, se comparado com países europeus, a gente teve realmente um impacto menor. A gente vai provavelmente ter a oportunidade de discutir essa comparação no futuro muito próximo, que a gente está dividindo esses dados com essa população também. Agora eu convido o Dr. Walter para fazer as considerações baseadas nos dados que a gente tem aí apresentado hoje à noite, Dr. Walter. Gustavo, é interessante tu apresentaste os dados do SNT. Eu recebi hoje os dados do Thiago, da BTO. Eu comecei a revisar agora à tarde e tem uma pequena discrepância. A queda das doações foi em torno de 14%, um pouquinho mais. Mas a dos transplantes, praticamente de todos os órgãos, pelos dados que a gente tem, que vai ter que agora comparar todos com o SNT, caso a caso, mas a queda do rim foi menor, foi em torno de 24%. A do fígado foi em torno de 10%. Então, a gente vai ter que acertar esses dados. Mas, assim, o primeiro dado que é importante assim, tu tem uma queda de 10%, 15% no máximo na taxa de doadores, mas a taxa de transplantes caiu muito mais que a de doadores. E não se deve só à queda dos doadores vivos, que caiu bastante no rim e praticamente não caiu no fígado. Então, com um número menor de doadores, a gente fez muito menos transplantes. Possivelmente por contraindicação, porque não podia viajar, transferir órgãos que seriam utilizados em outros estados. Mas, então, a queda da doação foi muito pequena, 10%, 15%, em relação à queda dos transplantes, por vários fatores que têm que ser analisados. O Higgins colocou muito bem, assim, a taxa de doação do Paraná e Santa Catarina se manteve igual. A taxa de transplante nesses estados caiu muito pouco. O Rio Grande do Sul caiu bastante, alguns órgãos, o fígado, outros órgãos. E é interessante, eu estava analisando, por exemplo, a região norte, que foi uma região que sofreu muito no primeiro semestre, ela terminou o ano com a menor queda da taxa de doadores do Brasil. Mas não conseguiu melhorar muito os transplantes, a não ser o Ceará e um pouco a Bahia. Então, há particularidades que são muito importantes. E o norte praticamente derreteu. Manteve a doação, com uma queda maior um pouquinho, mas não fez transplante. A não ser alguns raríssimos transplantes, poucos transplantes de fígado em Acre e poucos transplantes no Pará, praticamente o norte está sem fazer transplante. É isso para a gente começar. Bom, agora gostaria de convidar o Dr. Medina para fazer as considerações, lembrando que o estado de São Paulo é o estado que mais, em números absolutos, é o número que tem mais força nessa atividade de todos os órgãos, então qualquer impacto lá no estado de São Paulo impacta duramente o país como um todo. Então gostaria de ver a visão dele desses números que nós apresentamos hoje à noite. Dr. Medina. No estado de São Paulo, o impacto maior foi no transplante com doador vivo. Então, no Hospital do Rim, nós fizemos o mesmo número de transplantes que nós fazemos sempre, perto de 900 transplantes, um pouco mais, 90% dos transplantes com doador falecido. Então, nós fizemos muito mais transplantes com doador falecido do que nos outros anos. Mas eu queria assim, chamar um pouquinho a atenção para por que nós estamos chamando isso de segunda onda agora. Então, no hemisfério norte, está bastante relacionado ao inverno, que é o mês que tradicionalmente tem mais transmissão de infecções de vias aéreas superiores. Então, isso está bem relacionado a essa situação, e na Inglaterra, especialmente, agravou bastante por causa de uma variante nova do vírus. Nós estamos vendo os irmãos portugueses, Portugal está uma dificuldade enorme, assim. Portugal está tendo que exportar pacientes para outros países, então a dificuldade lá no hemisfério norte está muito grande. E nos Estados Unidos é porque os Estados Unidos nunca cuidou assim. Os Estados Unidos cada estado levou do seu jeito e não teve uma política única, como não tem no Brasil, mas aqui nós não temos inverno. Então, aqui, o aumento que nós estamos tendo agora, você viu, caiu o número de transplante em dezembro, o aumento está relacionado
a processo eleitoral, depois emendou com as confraternizações do mês de dezembro, e em seguida com as férias e com muita festa. Por isso que nós temos, mas o nosso nós temos algum controle, basta reduzir isso de alguma forma, fazer medidas de contenção e o pessoal começar a se comportar de uma maneira mais tranquila, nós vamos conseguir manter a doença mais controlada do que no hemisfério norte. Tem algumas questões aqui que são importantes, além dessa fadiga da população que flexibilizou bastante, é que não tem uma harmonia também entre os diversos executivos, né? O governo federal, o governo estadual, vários municípios também que não cumprem as recomendações para que nós possamos controlar a doença. Tem da ameaça de variante aqui ainda é pequena, é diferente da demora, né? Quando você tem uma variante nova, ela demora para se estabelecer e para dominar. Tem perspectiva de vacina, e nós temos muita sorte no Brasil. Todo mundo fica reclamando falta vacina, falta vacina. Tem 60, 70 milhões de pessoas vacinadas no mundo. Aqui no Brasil tem 10 milhões de vacinas sendo utilizadas já. Temos sorte, graças a Deus, nós temos a Fiocruz e o Butantan, senão nós não teríamos nenhuma vacina, não teria nenhuma dessas vacinas disponível como nós estamos tendo agora. Então, a situação é uma situação que requer bastante cuidado, que temos que fazer a mesma força que nós fizemos ano passado para manter o programa de transplante. Como eu falava, manter a alma do transplante. Isso hoje já é uma situação que todo mundo está lidando na mesma direção, mas vai depender bastante do comportamento não basta só as medidas do governo, precisa o comportamento da população mais flexibilizar menos. Então, hoje nós passamos o dia discutindo no comitê se deve suspender o feriado do Carnaval ou não. Aqui no estado de São Paulo, nós vamos suspender o feriado do Carnaval. O Carnaval já foi postergado em todo o Brasil, mas se você deixar o feriado, vai todo mundo viajar, todo mundo vai para a praia, todo mundo vai para o interior e vai acabar tendo algum tipo de carnaval ou clandestino, alguma coisa não controlada. Então, a recomendação até que nós damos aqui é que isso devia ser uma política do Brasil todo. Não tem a terça-feira de carnaval porque não tem carnaval. A terça-feira de carnaval é para o carnaval. Como não vai ter carnaval, é uma decisão estadual. O estado pode decidir e não ter esse feriado. Então, isso que eu estou imaginando assim, agora, se todas as pessoas continuarem flexibilizando como flexibilizou, nós vamos ter mais dificuldades. Se as pessoas entenderem que precisa ter algum tipo de contenção, principalmente no lazer noturno, nós vamos conseguir controlar essa segunda onda de maneira apropriada. Hugo, agora que eu estava acostumado a ver os gráficos de calor do Gustavo, ele parou de apresentar e eu não vou conseguir aprender. Bom, Medina, eu acho que eu não sei, a sensação que eu tenho é o seguinte: está começando o ano novo, pelo menos comparado com a live anterior, que estava todo mundo desanimado, cansado, já meio, parece, sabe, eu vejo a gente já num outro momento, né? Eu não sei se o ano é novo, mas o fato é que a gente já sabe o tamanho do problema, né? Agora a gente tem que, todo mundo ficava, vai ter, não vai ter, aí você contava para mim que estava tendo aí, a gente aqui não sentia nada, eu falei, não, aqui não vai ter nada. E a onda vindo, de repente a onda estourou aqui na nossa cabeça também. A mesma coisa aconteceu com o Walter, o professor Wiggins, ele também sentiu muito rápido aí o problema, né? O estado do Ceará foi rapidamente impactado juntamente com o estado de São Paulo, mas o fato é que agora que todo mundo já conheceu o problema, já discutimos amplamente aqui nessas lives modelos de bloquear, fluxos hospitalares, como cuidar do paciente. Então, eu acho que a gente está num outro momento. Mesmo com esse crescimento atual, qual a sua visão com relação ao impacto da pandemia em 2021 comparado com 2020? Você acredita que nós temos agora condição de manter uma atividade mais próxima de 2019 ou a gente vai ser duramente impactado como fomos em 2020 ou até mais? Assim, isso é só uma sensação, assim, uma impressão. Que eu tenho a impressão que se nós conseguirmos fazer nesse ano o mesmo desempenho que nós tivemos ano passado nós esperávamos um decréscimo maior.
Verdade. Eu tenho a impressão que se nós tivermos alguma coisa um pouco melhor, próxima daquela do ano passado, principalmente nesse primeiro semestre, já vai estar bom, porque o número de casos que nós estamos vendo, o crescimento do número de casos agora está muito grande. Agora, os estados estão tomando algumas medidas de contenção de mobilidade, restringindo a atividade noturna, restringindo a atividade de bar, lazer noturno, que é onde transmite mais. Por outro lado, a base de transmissão é muito maior. Quando nós começamos a conversar, a doença era uma doença migratória. Agora, todas as cidades brasileiras têm alguém que está infectado e tem pessoas que estão contagiando outras pessoas. Então, é mais difícil lidar com a doença. Por outro lado, você começa a ter algum tipo de proteção, pequena ainda, da coletiva de rebanho. A vacina vai ajudar bastante nisso. Tem o resultado do Israel. Vacinou 30% da população de idosos, já caiu em 60% a internação de idosos com vacina, depois da primeira dose da vacina em idosos. Esse é um resultado ainda preliminar, eles estão estudando isso, mas a vacina é uma perspectiva que vai ajudar bastante. No final do ano, tem a impressão que vai ter vacina sobrando. Até lá, até o meio do ano, ainda nós vamos estar com dificuldade para conseguir vacina, porque é dificuldade do mundo todo. Os Estados Unidos estão brigando com a Inglaterra, está difícil conseguir em todo lugar. Mais uma vez, eu chamo a atenção, nós temos sorte e competência histórica de ter o Butantan e a Fiocruz, que vão produzir a vacina de fora a fora, desde da matéria-prima inicial, que vai começar a produzir no Butantan a partir de novembro, na Fiocruz pode ser que produza um pouquinho antes, e vai ficar independente da produção de algum outro lugar. Então, nós vamos conseguir lidar bem com a doença no próximo ano e torcer para que essas variantes não sejam resistentes. Walter, você acredita que a nossa população de transplantados deveriam estar juntamente com um grupo desses pacientes de maior risco? Vacinação, a gente poderia discutir isso de forma mais ampla com as entidades governamentais ou não? Nenhuma. A gente não tem conhecimento de outras populações de câncer e de outras doenças imunológicas, mas esta que a gente tem registro, tem dados de serviço, a população foi extremamente atingida, é uma mortalidade de 20% a 25%, e nós vamos perder, sei lá, 1%, 2% de todos os transplantados vão morrer por essa doença. Isso, quer dizer, estão morrendo. Então, eles têm indicação formal de serem vacinados assim que terminar o pessoal da saúde, junto com os idosos. Eles se comportam como se tivessem mais de 90 anos. A mortalidade deles é a mortalidade muito alta. Então, é uma população fragilizada. E é uma população pequena. Tu vacina 70 mil pessoas. Então, é muito fácil tu vacinar, não vai prejudicar o sistema. Depois vão discutir até os 120, 130 mil da diálise também, que são pessoas que têm um risco maior, porque vão se expor a unidades de diálise, então a viagens. Então, acho que é importante isso. Só arredondando um pouquinho os nossos números, nós temos mais de 1.000 transplantados, nós temos 12 mil transplantados de acompanhamento, mais de 1.000 com a doença, 1.030 pacientes, eu não tenho esse número agora, que todo dia vai aumentando, 230 óbitos. Então, 20 daqueles que já resolveram, deu 24,5% de letalidade, o que é a mesma letalidade de pessoas acima de 80, 85 anos, e por isso que nós conversamos hoje de manhã, para ver se nós conseguimos fazer com que eles entrem como a primeira prioridade junto com os idosos. Não tem nenhuma outra situação, exceto a idade maior do que 90 anos ou maior do que 85 anos, que se compara com o transplantado, com as suas comorbidades e com a imunossupressão. Medina, se tu tens 12 mil pacientes, foi 1.000 que tiveram, Isso. Tu tens 8%. Isso. Desses 8%, 25%, 24%, 25% morreram. Então, tu perdeste 2% em todos os transplantados. 2%, exatamente. Agora, menos que 30 anos... A nossa mortalidade é um pouquinho menor, mas assim, está crescendo. Nós estamos, cada dia, 3 a 4 transplantados com Covid. Agora, menos que 30 anos, não perdemos nenhum. A relação com a idade também é muito grande. De 40 a 50 anos é 10 vezes maior do que a população. Daí para frente, 10 vezes maior que a população.
só uma pausa aqui, porque, por exemplo, às vezes estão... É verdade que a população transplantada ela vai ter uma mortalidade maior mesmo quando você associa idade com morbidades. O problema é que muitos pacientes transplantados a longo prazo são idosos, hipertensão, diabetes, aí agrega mais ainda mortalidade. Inclusive, nós discutimos na nossa reunião de ontem, realmente fomos fazer um documento para solicitar ao Ministério e às secretarias estaduais de cada estado para priorizar no grupo semelhante ao grupo de a partir de 75 anos, né? Que é o grupo que está sendo transplantado agora em conjunto com os profissionais de saúde. Perfeito, era exatamente isso que eu ia te perguntar, Arthur. A gente teria alguma participação nisso, a gente como associação, de fazer esse pleito aí junto às entidades governamentais para tentar colocar esse grupo de pacientes nesse maior nível de exposição. E são pacientes que vão internar e vão preencher sistemas vagas e tudo mais, então a gente tem que realmente proteger isso, e é a forma de pensar, né? A gente tem que ir da ponta do mais grave para o menos grave para evitar a pressão do sistema de saúde, como vem ocorrendo em todas as regiões do país, né? Eu acho que a gente não teve nenhum estado que não sentiu a pressão do número de leitos relacionados à Covid-19. Voltando aqui à discussão, a gente já está com bastante gente na sala e queria deixar bem amplo aqui para que todo mundo participasse, mas Medina, quando que você acha que a gente vai conseguir... você deu o exemplo aí de Israel, né, com 30% ali de vacinação. Principalmente na população mais idosa, já uma queda expressiva de internações. Você acha que nós vamos ter esses números, conseguir sentir esses números a partir de que mês aqui no Brasil, se a gente conseguir colocar a vacina na rua como devemos? Está no mudo de novo aí. Está na dependência da chegada das vacinas da Coronavac, que vão ser 100 milhões de vacinas, e mais 100 milhões de vacinas da AstraZeneca também. Então, vai depender desse fluxo. Agora, as coisas começaram a ficar mais facilmente entendidas entre os diversos executivos e quem produz a matéria-prima que vem para ser complementada aqui no Brasil. Mas vai até o final, vai até o meio do ano para ter um resultado maio, junho. O Dr. Dimas, que é quem trabalha bastante com a vacina e quem teve a coragem de trabalhar bastante com a vacina chinesa, que tem todo esse conhecimento, ele imagina que o benefício vai sair em maio, junho. Perfeito. Perfeito. Existe algum estudo, o Walter, aí com a Clotilde, você está muito próxima dela, em pacientes pediátricos transplantados com Covid, como é que é o impacto nessa população? Não tem nenhum estudo de vacinação, não tem, assim, o que a gente tem... Mas o impacto da Covid. Não, a Covid tem alguns casos, tem algumas crianças, algumas transplantaram, umas 3 ou 4 transplantaram com Covid, inadvertidamente, e saíram lisas, e algumas crianças pegaram Covid e nenhuma delas internou por Covid. Então, as crianças... Por enquanto, nos casos que a gente tem, que são poucos, a evolução é boa. Nós não tivemos nenhum óbito em pessoas em transplantados com menos de 30 anos. Nenhum. Eu até vou revisar, Medina, eu não revisei isso. Até vou revisar, essa ideia é interessante. Vou revisar. Nós aqui tivemos, infelizmente, um óbito com menor de 30 anos. Eu não revisei, eu vou revisar, é interessante a gente trabalhar com isso. E, claro que a solicitação da vacinação como prioridade tem que excluir realmente o grupo de pacientes menores de 18 anos, né? Isso. Eu acho que esse grupo ficaria excluído da priorização. Nesse momento, sim, não tem estudo, nesse momento. Porque não sim. Tem estudo nessa faixa etária, e também em relação aos transplantes, como você falou, a morbidade e mortalidade é muito, muito baixa. Bom. E do Sul, nós tivemos um pico em junho, julho, agosto, aí setembro, outubro, novembro foi caindo, e caiu muito, e aí teve a eleição e subiu, e veio subindo até o dia 20 de janeiro. De 20 de janeiro para cá, está caindo a internação e a internação em UTI. Tanto que a gente está trazendo 50 pacientes de Rondônia
para internar em Porto Alegre. Não em UTI, internação em leitos. Parece que o efeito do Ano Novo está terminando. Levou 20 dias. Natal e Ano Novo. Assim, sobre o transplante de fígado, especificamente aí no Ceará, que é um centro regional bem hipertrofiado no Brasil, como é que está a atividade atualmente agora no mês de janeiro, uma vez que a gente ainda não apresentou? Os números estão mantidos? Os números de leitos aí estão suficientes e a doação está mantida? Teve que lá, o Ceará também foi acometido agora com a segunda onda, acho que aumentou a quantidade de pacientes internados nas UTIs, nas enfermarias, não como em março até abril, mas interessante que as doações estão sendo mantidas. Eu acho que esse mês no Ceará, eu acho que o nosso grupo, nós fizemos 12 transplantes de fígado, outro grupo 6, então nós estamos um bom índice de doação nesse mês de janeiro. Eu não sei ainda dos outros estados da região Nordeste, mas aqui no Ceará está sendo mantida. E agora, é isso que eu acho, mesmo com aumentando o número de casos, nós temos um pouco mais de experiência com essa situação, né? Por exemplo, antes, no começo, tem um doador que estava numa unidade que tinha um paciente com Covid, a gente já descartava. Agora não, né? Agora faz RT-PCR, é negativo, então a gente não está mais descartando doadores. E os próprios pacientes também da lista de transplantes, eles estão, a maioria deles em casa, isolados, então isso tem facilitado, vamos dizer assim, que as doações aconteçam mais, que você descarta menos doação e também você tenha receptores na lista ativos, necessitando e prontos para realizar o transplante com segurança. Nesse período, assim mesmo, o ano passado que nós tivemos 112 transplantes de fígado, por exemplo, no nosso grupo, bem menos do que 2019, nós não tivemos, assim, dos pacientes transplantados, só tivemos um que teve Covid, diagnosticado no pós-operatório, que também evoluiu bem. Então, isso fez com que o receio da equipe, o receio do hospital diminuísse bastante. É por isso que eu acho, viu, Medina, mesmo com o aumento dessa segunda onda, eu acho que nós não vamos ter o apagão, nós vamos ter aquele impacto negativo de como teve aqui na região Nordeste, por exemplo, de abril, maio, junho e julho, todos os serviços de transplantes renais fecharam as portas do Nordeste, né? Eu acho que não vai acontecer agora. Então, por isso que eu acho, porque nós estamos mais confiantes, sabemos um pouco mais da doença, sabemos como podemos tratar nas fases da doença, e isso vai ter um impacto positivo. Por isso que eu acredito, sou otimista em relação a isso. Acho que nós não vamos ter essa queda importante agora na doação e nos transplantes. Higgins, eu trabalharia para este ano como se a gente estivesse terminando 2017 e chegar aos níveis de 2018. Eu voltaria, assim, um crescimento em torno de 2020 para 2021, em torno de 10%. Pode a gente ser surpreendido e voltar para o nível de 2009 e subir, mas eu seria mais assim, se a gente chegar a 2018, um pouquinho menos, 17 doadores por milhão, 18 por ali, e com isso recuperar os transplantes, essa altura já é um bom negócio. Se a gente for analisar os dados franceses, por exemplo, o impacto da pandemia lá foi superior a 50%. Né? Eu não sei como é que vai ser essa recuperação deles agora, esse ano. Será muito interessante a gente observar isso. Nós tivemos a vantagem de não ter uma queda tão expressiva como na Espanha, na França, na Itália. Então, mas a gente precisa ver agora como nós vamos voltar a reestruturar a gente como programas de transplante. Talvez não tenha tido uma queda muito grande no país, porque a gente se comporta como um continente. Enquanto o Nordeste caiu 50%, 60%, a região Sul aumentou. Quando a região Sul caiu 50%, 60%, o Nordeste voltou a fazer. Então, talvez a gente teve o aspecto de ter um país continental e isso nos ajudou. Mas mesmo a perda foi relativamente pequena numa situação dessas. Isso a gente tem que até parabenizar todos os centros de transplante do Brasil e principalmente os centros que procuram doadores. As organizações de procura e as coordenações, que nessa crise brutal houve uma queda de 10% a 15% só na taxa de doadores. Então, esses foram heróis. Nenhuma. A gente tem que mostrar que nós conseguimos
Uma coisa que chama atenção, Walter, agora, você lembra que no início da discussão aqui a gente tinha uma preocupação muito grande. Você aceitaria, muitas perguntas, você aceitaria um doador que está no leito X, onde no leito, 2 leitos do lado tinha um provável positivo, você aceita aquele doador? Isso meio que sumiu essa discussão. Você não veio um PCR positivo? Eu acho que até agora a gente não tem mais. Eu te pergunto, desde março de 2020 até janeiro de 2021, quantos transplantes, quantos doadores tu tiveste no mundo? E não tem nenhum relato de transmissão. Nenhum no mundo. Quem tiver vai publicar, porque vai ser o primeiro. Vai ser assim como era o HIV, foi o primeiro caso, foi no Brasil, porque alguém publicou, e aí realmente... Então, por enquanto, não tem nenhuma transmissão de doador falecido. O doador vivo não se vai... Então, parece que esse risco é bem menor do que a gente imaginava. Perfeito. Isso não aconteceu. Isso aí acho que está fora até de cogitação, né, Walter? E agora nós lidamos com... isso que nós aprendemos no decorrer desse ano. Então, tem algumas vezes que você não consegue o PCR, faz a tomografia, tira bem a história. A maioria dos casos que fizeram transplante na vigência de PCR positivo sem querer foram muito bem. Então, teve um ou outro que foi complicado, mas tem um termo de consentimento apropriado para os pacientes. Mesmo assim, tem questionamento jurídico em algum lugar. Nós aprendemos bastante. Esse ano é ruim, assim, mas isso vai passar, que no decorrer desse ano isso tudo vai passar e nós vamos voltar à atividade normal. Toda essa pandemia, com esse risco, nós fizemos 7.000 transplantes. Então, 7.000 pessoas, pelo menos, foram beneficiadas com transplante de órgãos. Se parasse tudo, 30%, 40%, 50% dessas teriam morrido. Os de fígado, coração, pulmão, outros órgãos. Sem dúvida. Eu acho que a gente, apesar do tamanho do problema, a gente conseguiu se comportar bem, se organizar, como centros transplantadores, como centros procuradores de órgãos. Uma estrutura de atividade transplantadora e manter esses 7.000 pacientes com a oportunidade de transplantar. E seguramente esse ano não faremos diferente. Eu acredito que a gente, com muito mais informação, né, a gente tem muito mais capacidade de continuar essa atividade e continuar trabalhando. A Érica aqui escreveu que existem vários estudos in vitro e em animais, quais algumas vacinas foram testadas e evitaram a infecção pelas variantes do vírus. Então, até agora, o que se tem de informação é que as variantes serão também bloqueadas pela vacinação que a gente tem acesso atualmente. Bom, a gente está já chegando no nosso horário e eu vou agora convidar o Dr. Wiggins para fazer as considerações finais aí com relação à nossa primeira live de 2021, Dr. Wiggins. Então, em relação ao 2020, né, que você apresentou muito bem, já discutimos, eu acho que no final, eu acho que o Brasil saiu vitorioso na área dos transplantes, porque manteve a atividade, inclusive alguns serviços, como São Paulo e Rio de Janeiro, aumentaram o número de transplantes de fígado, graças ao envolvimento de todos, e nós acreditamos que em 2021, como já discutimos aqui, com o conhecimento da doença, o engajamento maior ainda de todos, nós vamos conseguir manter as doações e o número dos transplantes na maioria dos estados. Eventualmente, um estado vai ter uma dificuldade maior, vai diminuir nos transplantes, o outro vai aumentar, mas, de um modo geral, eu acredito que 2021 será um ano bem mais tranquilo para nós, transplantadores, para que nós possamos beneficiar mais pacientes no nosso país. Esse é o nosso pensamento e, claro, com a união de todos, das centrais estaduais, do Sistema Nacional de Transplantes e principalmente das equipes multidisciplinares que têm feito um trabalho espetacular na manutenção dos transplantes no nosso país. Obrigado, Dr. Wiggins. Dr. Walter, também as suas considerações finais, por gentileza. Foi realmente muito difícil, a gente trabalhou com desconhecido, com dificuldades, mas acho que foi um ano que deu para se dizer que passamos 2020 por média. Agora vamos nos preparar com vacinação, com todos os cuidados, para que a gente retome os transplantes no Brasil e mantenha essa nossa taxa de crescimento e todo esse desempenho que se está tendo nos últimos 20, 30 anos do transplante no país.
Talvez pensar também em algumas formas de ajudar as regiões menos assistidas e continuar. Vamos em frente. Dr. Walter, e agora, por último, a gente sempre aguarda do Dr. Medina aquela frase de efeito que vai impactar para o ano de 2021. Então, suas considerações finais, Dr. Medina. Está no mudo. Para esse ano, a alma do transplante já está garantida, então isso eu já enxergo desse jeito. A preocupação maior agora é com a economia da sociedade. No ano passado, uma boa parte da atividade da sociedade foi mantida através daquele auxílio emergencial que foi suspenso agora no final do ano. É até possível que vai voltar, mas antes chegou a ser R$600 por pessoa, agora talvez volte um valor menor, R$200 ou R$300 por pessoa. Precisa da solidariedade de todos para ajudar as comunidades que vão ter mais dificuldade do ponto de vista econômico. Vai ser um ano mais difícil para a área econômica, talvez, do que para a área do transplante. E talvez nós tenhamos também alguma dificuldade na negociação dos transplantes com o SUS, com os convênios, porque a restrição econômica desse ano vai ser a retração econômica, um pouco por causa do Brasil mesmo, um pouco porque pelo que está acontecendo no hemisfério norte, deve incomodar bastante a sociedade. Então, eu agradeço a participação de todos, desejo aí a todos um feliz 2021, que a gente mantenha aí nossa atividade para que esses pacientes que tanto precisam. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.